Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurício, você está no Entre Destinos e Histórias e hoje a gente está aqui com ele, Chico Rei, em sua mina. Bora entender um pouco mais sobre essa história da primeira mina comandada por um escravizado aqui no Brasil? Bom, eu fiz a visita guiada aqui e fiz várias imagens e a ideia é contar essa história com as imagens de fundo. Então eu vou utilizar aí de narração para ficar um passeio um pouco mais legal, enquanto a gente desce a mina abaixo, visita aí as galerias da mina, entende sobre a história da mina. A gente vai ter toda essa experiência imersiva de estar realmente onde a história aconteceu. Então eu vou pedir licença aí para vocês para narrar toda essa parte da história e a gente se encontra daqui a pouco. Entrar nas apertadas galerias da mina Chico Rei já nos dá a dimensão inicial do quão sofrida era a vida dessas pessoas que foram trazidas até aqui e obrigadas a abrirem cada palmo desse chão. Então a gente vai ter esse buraquinho menor na parede e esse maior. Os dois são buchos, aqui que faz a expressão de bucho cheio, tá? Tem imagem que você conhece, né? Mas todo mundo aqui usava basicamente um cinto, e nesse cinto tem uma bolsinha de couro dos lados. Ia pegando o ouro, colocava na bolsinha, colocava aqui dentro, e o capataz, que era o supervisor do chefe, né? Entrava na mina e tudo que tivesse nessa bolsinha, ele pesava e dava em troca a comida, tá? Ou seja, 10 gramas de ouro, 10 gramas de comida. Era bem na régua, tá? E até as crianças de 10 anos de idade também já trabalhavam aqui como escravizados. Chico Rei foi uma dessas pessoas. Galanga Muzinga, seu nome verdadeiro, nasceu no Congo e foi trazido de lá à força, com sua família em 1740. Antes de continuar a sua história, é importante destacar que esse vídeo foi feito com base na tradição oral passada por séculos por descendentes de escravizados que até hoje habitam a cidade de Ouro Preto. Além disso, consultamos livros como Memória Afro-Brasileira, Imaginário Cotidiano e Poder, organizado por Wagner Gonçalves da Silva. Pois bem, Galanga Muzinga chegou ao Rio de Janeiro com apenas seu filho. Os demais familiares faleceram durante o percurso. E como diz o Mano Brown, viraram comida de tubarão. Então colocaram cerca de 700 pessoas no navio naquele só, que já está errado, já é muita gente. Bom, por que eles faziam isso? Porque metade desse pessoal geralmente era idoso, doente ou incapacitado. E, bom, essas pessoas vai morrer no caminho. Isso, essas pessoas geralmente eram chamadas de carga, e a carga sempre era jogada no oceano. Tá? Então, chegando de fato lá no Cais de Valongo, no Rio de Janeiro, tiveram que vir para cá andando, ou seja, do Rio de Janeiro até Ouro Preto a pé. Tá? Ali, os dois sobreviventes foram comprados pelo Major Augusto de Andrade Góes, que explorava a mineração em Vila Rica, o primeiro nome conferido a Ouro Preto. Ambos subiram a Estrada Real a pé, e chegando à cidade, como era de costume, seu nome lhe foi retirado, passando a se chamar Francisco, ou seja, Chico. As mulheres escravizadas, por sua vez, eram renomeadas como Maria. Durante os anos em que desempenhou suas funções, Galanga, ou Chico, passou a despertar a atenção e a afeição de seu senhor, destacando-se como um escravizado que possuía conhecimentos de mineração superiores aos dos demais. Em paralelo a isso, destacava-se também como portador de índole religiosa e contemplativa, chamando a atenção de sacristões e confrades. Esse fato vem a justificar as afirmações feitas na tradição oral sobre alguns episódios da história de Chico Rei. A primeira, a sua participação, quando já liberto, na construção da igreja de Santa Ifigênia. Essa igreja foi construída pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, formada por escravizados e libertos, e dedicada a Santa Ifigênia, uma santa de origem etíope venerada pela Igreja Católica. O segundo, a possibilidade de Chico Rei ter, primeiramente, adquirido a sua liberdade e a de seu filho por um preço menor do que o de costume, e posteriormente, com o ouro mantido na igreja de Santa Ifigênia, ter comprado a própria mina do encardido,
a atual mina Chico Rei, e liberta uma quantidade enorme de escravizados que ali viviam. Segundo a tradição oral, tais conquistas são justificadas pelo trabalho, dedicação e extremo conhecimento de Chico Rei, que conquistou a simpatia de seu senhor, dos demais escravizados e também dos religiosos. O Chico ele é chamado fora da mina, para fora, né, por causa do seu conhecimento excessivo de ouro. Então o Major Augusto de Andrade, que é o antigo dono da mina, queria saber mais conhecimento com o Chico, para ter mais minas, mais escravos e mais ouro, tá? Em troca, seria dado para ele, entre aspas, a carta de forria por um preço mais barato. Tá? Então agora ele está liberado a fazer o que ele já está fazendo, que era esconder ouro, né? Sim. Então ele consegue sim essa carta de forria, que é a primeira carta do Brasil todo é a dele. Tá? Aqui atrás de mim a gente vai ter esse túnel, que ele vai ter mais de 2 quilômetros. Ele vai dar acesso à igreja Santa Efigênia lá em cima, que é aquela igreja lá no Ah, sim. Né? Você deve ter ido lá, imagina. Mas, bom, lá é bem alto. Bom, se você ainda não deixou o like, não compartilhou o vídeo e não fez nenhum comentário aqui embaixo, você está vendo esse vídeo do jeito errado. Quem sou eu, né, para ditar regra aqui no jeito que você assiste o vídeo, mas eu gostaria muito aí da sua participação para que a gente pudesse construir esse canal e construir essas histórias de um jeito conjunto e colaborativo. Então eu espero aí a colaboração de vocês. Valeu, pessoal! Esse túnel vai ser um pouquinho mais longo. E aonde a gente está pisando agora foram os próprios escravizados que fizeram, tá? Com os detritos da mina, para deixar esse ladinho aí mais exposto, cheio de água. Sim. Porque antigamente essa mina inundava bastante. Então, sim. Por isso eles fizeram essa balinha. Ainda de acordo com a tradição oral, Chico Rei viveu até os 72 anos, uma idade bastante surpreendente para um escravizado, o que denota a sua aprimorada técnica e habilidade nas escavações e preocupação com a própria saúde. Então essa mancha preta aqui na parede, se eu passar o dedo até hoje, isso aqui vai ser óleo de baleia. Óleo de baleia jubarte, o cachalote, que os ingleses matavam no cais e comercializavam esse óleo para os portugueses. Colocavam nas pontas das tochas, nos lampiões, dava combustão e dava luz, né? Só que era uma boa ideia para quem estava lá fora. Isso aqui é extremamente tóxico, tá? Então respirando isso aí durante 5 anos você já podia estar morto. Tá? Sim. Então por isso o Chico ele moldava cachimbos no barro para respirar pelo cachimbo e filtrar óleo de baleia. Então ele vivia muito mais tempo. Sim. Tá? Então, nas paredes aqui, esse risco branco na parede vai ser o veio de quartzo, tá? O veio de quartzo ele vai engrossando conforme a escavação vai sendo feita, só que quando ele engrossa o suficiente, tem alguma pedra de quartzo na frente, ou filão, né? E onde tem esse filão sempre tem ouro, tá? Sim. Esse túnel ele vai ser o túnel das crianças, tá? Isso vai ter 18 metros e vai dar acesso a uma das piscinas aqui da minha. Bom, dá pra nadar, tá? Sim. Só no passeio radical. Mas é o seguinte, por ser menor desse jeito, nenhum capataz passava pra lá. Então eu poderia esconder ouro muito fácil. Então, bom, aqui tá a pedra de quartzo, que eu disse pra você lá atrás. E bom, ela vai até o salão de cristal lá em cima. É tipo um esqueleto, assim. É tipo isso. Então no salão de cristal ele vai até a praça Tiradentes, tá? E pode Caralho. né? Então vai bastante coisa. Então o ouro era achado incrustado nessa pedra em formações maiores dos lados, tá? Então ali a gente vai ter um dos cemitérios da mina. Deixa eu subir aí, perdão. Pode subir. Aí. E ali o segundo andar da mina. Quem sobe no radical, como eu disse pra você. Sim. E essas piscinas nunca desmoronaram? Não, cara. Pode subir tudo. Antigamente tiveram só 2 desmoronamentos aqui na mina. Isso foi na época só, tá? A mina é muito bem construída. Você vai ver em outras minas também, essas formações geométricas, tipo redondo, retangular, tá? Isso aí é tipo retângulo, por exemplo. É como se fosse um pilar sustentando em cima e embaixo. Então, quanto melhor as formações geométricas forem vistas, melhor a estrutura. Andar pelos corredores da mina Chico Rei durante a visita guiada é caminhar sobre uma história de suor, sangue e lágrimas. Embora tenha ficado fascinado com o porte das estruturas e o fato de terem sido abertas há séculos e ainda estarem lá, sem acidentes, me vi tomado, do mesmo modo, de uma sensação de profunda tristeza e incapacidade, que o próprio ar pesado do lugar revela. Algumas explicações dadas pelo guia confirmam esse cenário.
E só um detalhe para você também, que as pessoas que entravam para cá para fazer o trabalho aqui dentro, elas não saíam mais, nem mesmo o corpo era retirado. Tá? Então essa foi a primeira mina do Brasil e a mais, bom, produtiva. Então por isso uma pessoa que morria era facilmente comprada outra no lugar. Sim. Então, como eu disse para você lá no início também, era só um buraco e não era asfaltado. Tá? Então, por isso, bom, o que as pessoas não só faziam um buraco aqui dentro e ir embora, né? Porque antigamente, lá fora, eles preferiam ficar aqui dentro do que lá fora. Lá fora era um pouquinho pior. Então, por isso, o Chico entra pra cá e, bom, ensina todo mundo a fazer a escavação que ele já fazia. Ele deu a liberdade. Tá? Nós vai ter 4 cemitérios aqui na mina, mas a gente tá pesando em nada, não. Tem cerca de 4 cemitérios. Então, o Chico É uma cidade embaixo da cidade. Pois é. Então, vamos nesse túnel aqui agora. Então aí, todas as paredes manchadas de óleo de baleia, tá? O tamanho da tocha médio seria tipo isso aqui, tá? Então, bom, não era muita coisa. Sim. E como é que as pessoas viam qualquer coisa aqui dentro, né? Geralmente, quem não tinha ficado surdo ainda, podia passar podia fazer o barulho da ferramenta e esse barulho vai reverberar na parede. Sim. Eu posso saber qual tipo de pedra que é no som, tá? E quem tinha ficado cego podia passar o dedo na parede e saber qual tipo de pedra que é também. Tá? Boa. Então, onde a gente está vindo, vem uma pessoa para escavar o outro lado, tá? Só que do outro lado já tinha uma outra pessoa vindo com placa de ferro ou detrito para jogar lá no lençol freático, né? E todo mundo aqui era correntado 50 centímetros de corrente no tornozelo ainda, tá? Então, por isso tinha esse problema, né? Não dá para passar duas pessoas nesse corredor, então geralmente uma tinha que passar debaixo da outra. Sim. Podia dar certo quando podia dar errado, né? Quando dava errado, o machucado era tratado com sal, pimenta e limão, logo depois cauterizado com ferro quente. A importância da figura de Chico Rei é tão grande na tradição oral que há quem sustente que essa condição dele de monarca, tanto no Congo no início, quanto aqui no Brasil posteriormente em Ouro Preto, teria sido inclusive reconhecida pelo governador-geral Gomes Freire de Andrada. Algo que, claro, não é comprovado documentalmente. Tá, Maurício, mas agora com sinceridade, você acha que o Chico Rei aqui realmente existiu, que a existência de poucas fontes históricas inviabiliza a gente acreditar nessa história? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem que pensar na figura da importância da imagem do Chico Rei e da importância dele para o povo negro aqui em Ouro Preto, do que apenas pensar só na sua existência ou veracidade. A existência do Chico Rei, ela é comprovada até os dias de hoje pela força que esse nome tem aqui, vinculado à liberdade da população negra e vinculado também à resistência dessa população aos maus tratos que elas sofriam, que eles sofriam durante todo esse período da escravidão. Então, em que pese a gente tenha poucas fontes históricas a respeito da verdadeira história, de que se isso realmente ocorreu ou não, a gente tem que pensar também sobre o aspecto do interesse dos historiadores em contar essa história do jeito que ela deveria ser contada, do fato de que ali nos séculos 18 e 19 a história era majoritariamente contada por pessoas brancas, a história escrita, né? Então a gente não tinha aí grandes autores negros, né? Ou pelo menos uma significativa quantidade de autores negros, e essa história ela foi se repassando de maneira oral por anos e anos e anos e chegou até aqui. Tá, Maurício, quer dizer que tudo isso aconteceu? Não sei, não consigo te dizer, não consigo te afirmar, mas eu prefiro acreditar na história da resistência, na história da força e na história da luta, que são muito bem representadas aqui. Vocês viram, né? Aqueles túneis ali minúsculos, muitos deles em que só crianças entravam e podiam trabalhar e conseguiam trabalhar, na verdade, e mesmo com todas essas dificuldades, essa população resistiu e seguiu. E existe até hoje, né? A gente tem descendentes aqui de escravos aqui em Ouro Preto até hoje. E esses descendentes, eles cultivam essas tradições, as festas, tudo aquilo que era praticado naquela época continua sendo praticado até hoje. E a imensidão das obras que eles construíram aqui, né? Claro, obrigados, escravizados, mas isso não tira o aspecto incrível de você conseguir construir um negócio desses. E por isso, então, pessoal, eu prefiro ficar com o aspecto de que se essa história não aconteceu,
pelo menos na maneira 100%, igual ela está descrita para a gente, ela aconteceu como forma de resistência, como forma de imagem, como forma de luta, e ela deve sim ser repassada, ela deve sim ser levada à frente, até para que quando a gente vem aqui a Ouro Preto, quando a gente vá a Mariana, a gente dê muito mais valor a quem realmente construiu essa história dessas duas cidades, que foram os povos escravizados, do que ao valor que a gente dá muitas vezes para as imagens sacras, para o ouro em si, que são coisas materiais e não são coisas provenientes do esforço humano. Então, por isso, eu deixo aqui esse recado de que a gente deve sim contar essa história e valorizar esse tipo de história, mesmo que a gente não saiba com fontes escritas se ela realmente aconteceu ou não. É isso então, pessoal, valeu, obrigado, eu agradeço aí a companhia de vocês em mais um vídeo longo aí, mais um vídeo bastante especial aí para mim e bastante emocionante realmente de entrar aqui. Valeu, um abraço.